Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Meu nome é Ludovico. Desde que me entendo por gente, sempre estive no meio magístico. Não me refiro a ilusionismos ou truques de palco, mas ao verdadeiro oculto, a magia que corre nas veias do mundo, invisível aos olhos comuns. Sou um mago com muitos anos de vivência, dedicado a rituais e ao estudo do que a maioria das pessoas nem sequer ousa imaginar. Sempre tive sede, uma fome insaciável por conhecimento, por me aprofundar nos mais diversos tipos de magia. Quanto mais obscuro, mais antigo, mais me sentia atraído, como uma mariposa em direção a uma chama que não queima, mas revela. Certo dia, durante uma de minhas práticas, evoquei uma entidade com a qual costumava me comunicar. Era uma presença familiar, um guia de confiança. Olhando para o vazio que se formou diante de mim, fiz um pedido sincero, que ela me guiasse para aprender magias antigas e profundas, daquelas que os livros comuns jamais ousariam registrar. A entidade me ouviu em silêncio, e por um instante, senti o ar ao meu redor ficar mais pesado. Ela partiu sem uma palavra, deixando apenas a sensação de que algo havia sido posto em movimento. Uma semana se passou. Nada de incomum aconteceu. Até que, andando pelas ruas do Brás, me deparei com um pequeno brechó. Não era uma loja comum, parecia mais um acúmulo de esquecimento, um lugar onde o tempo havia se dobrado sobre si mesmo. Havia de tudo, roupas puídas, louças empoeiradas até móveis mancos. Meus olhos, no entanto, foram atraídos para uma caixa simples, de madeira escura, esquecida em um canto. Senti um chamado, não consigo explicar de outra forma. Aproximei-me, e movido por uma curiosidade que não era totalmente minha, abri a caixa. Dentro dela, havia um livro. A primeira vez que o vi, ele me pareceu comum, um objeto qualquer. Mas, à medida que eu o fitava, algo estranho começou a acontecer. A forma do livro parecia mudar, como se uma capa fosse substituída por outra, e depois por outra, num ciclo infinito. As cores se distorciam diante dos meus olhos. E então, um som, um zumbido grave, quase imperceptível, que parecia vir de dentro dele, mas também de dentro da minha própria cabeça. Era como se o livro estivesse me chamando, sussurrando meu nome em uma língua que eu não conhecia, mas compreendia. Sei que pode parecer loucura, mas quem já sentiu o toque do mundo espiritual sabe que a razão dos homens é apenas uma fina película sobre um oceano de mistérios. Fechei a caixa bruscamente, como se pudesse aprisionar aquilo que já havia se soltado. Levei-a até o balcão. A vendedora, uma senhora de olhar distante, mal olhou para mim. Então perguntei: quanto custa essa caixa? Ela olhou, sem interesse, e apenas disse de um jeito bem seco: R$ 10. Eu estranhei, porque ela não pegou a caixa das minhas mãos, e então eu perguntei: a senhora não quer abrir? Tem um livro aí dentro. Sabe, eu insisti, num misto de aviso, e na tentativa de entender se ela também sentia algo. Mas para minha surpresa, ela apenas disse que já tinha visto, e que aquilo era um monte de lixo sem valor, e que eu poderia levar. Paguei e saí. Não andei. Voei. Meu coração batia forte, uma mistura de excitação e um medo que eu não sabia nomear. Fui direto para casa. Chegando, coloquei a caixa sobre a mesa da sala. Fiquei ali, parado, observando. Por um longo tempo não fiz nada. Queria testar. Queria ver se o fenômeno da loja se repetiria. E se repetiu, mas com uma intensidade muito maior. O livro, ainda dentro da caixa fechada, começou a pulsar. Era como um coração, um batimento lento e profundo que eu podia sentir da cabeça até na sola dos pés. O livro pareceu tremer levemente. Quando finalmente peguei o livro nas mãos, ela começou a brilhar, com uma luz própria, uma luminescência pálida, que não iluminava, apenas sugava a luz do ambiente. A capa tinha mudado de novo, e nela eu li, gravado em letras que pareciam se mexer: Codex Umbra. Ao abrir, uma onda de peso físico me atingiu. Não era cansaço, era pressão. Uma pressão antiga, como se o ar de milhões de anos estivesse comprimido naquelas páginas. Comecei a ler. A cada palavra, minha mente se enchia de imagens fugazes. Não consegui passar da 10ª página. Senti uma sonolência avassaladora, um sono que não era natural.
mas imposto, caí, ali mesmo, adormecido sobre a mesa. E os sonhos começaram. Não eram sonhos comuns, eram visões de símbolos que giravam sem parar. Imagens de lugares que não existem, de céus sem estrelas e terra sem chão. Eu via formas que se contorciam, que sussurravam em coro. Acordava exausto com a sensação de ter passado dias em outro lugar. O tempo foi passando e minha realidade começou a se distorcer. Os lapsos de memória se tornaram frequentes. Eu saía de um cômodo e, ao entrar em outro, não me lembrava por que estava ali. O espaço também se torcia. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam escancaradas. Os déjà vu eram constantes, perturbadores, como se eu estivesse revivendo momentos que, na verdade, estavam acontecendo pela primeira vez. O pior era o espelho. Minha imagem começou a se retorcer. Primeiro, era um leve tremor, como um reflexo na água. Depois, algo mais terrível. Uma outra forma, disforme, escura, começou a se sobrepor ao meu rosto. Ela me olhava de dentro do vidro, com olhos que não eram os meus, e a sensação de ser observado, de ter algo nas sombras me seguindo, tornou-se minha companheira constante, dia e noite. Desesperado, comecei a fazer rituais de proteção, a evocar minhas entidades conhecidas, pedindo ajuda e respostas. Elas vieram, mas suas vozes soavam diferentes, como se falassem de uma grande distância. O recado foi claro. Você quis mais conhecimento, Ludovico. Sempre há um preço. Você está pagando. Me falaram que eu poderia escolher o que fazer, mas que precisava terminar a leitura do livro, e que, acima de tudo, não tentasse realizar nenhum ritual descrito ali. Se o fizesse, a pressão me esmagaria. Eu não era mais o leitor. Eu era o lido, ao menos. Era assim que eu me sentia. Faltavam mais de 70 páginas. Eu havia lido apenas 30 e já me sentia à beira da loucura. Cada nova página era um suplício. Minha mente vagava. Eu tinha lapsos de memórias que não eram minhas. Via faces que não conhecia. Os pesadelos se intensificaram. Eu me via em câmaras escuras, sofrendo torturas indescritíveis, amarrado por correntes que queimavam minha alma. E quando acordava, ofegante, coberto de suor, via as paredes do meu quarto, estavam todas riscadas. Símbolos grotescos, feitos com carvão, cobriam as superfícies. Eu não os havia desenhado acordado. Algo entrava em mim enquanto eu dormia, usava meu corpo como um pincel e gravava aquelas marcas profanas. Foi quando procurei meu mestre, um homem sábio, que já havia visto muito. Contei-lhe tudo, mostrei-lhe o livro. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Ele disse que eu precisava terminar a leitura, que talvez, só talvez, eu pudesse me desvencilhar da entidade que habitava aquele códex. Uma entidade antiga, que era o próprio espírito do livro. Meu mestre me acolheu em seu templo. Enquanto eu lesse, ele montaria guarda, e enquanto eu dormisse, ele tentaria falar com um ser que me tomava. Na primeira noite, dormi sob a vigília do meu mestre. De manhã, encontrei-o caído no chão, machucado, com um olhar vidrado. Ele me disse que não conseguiu se comunicar, que foi jogado longe com uma força inominável, que aquela entidade, o que quer que estivesse naquele livro, não era um simples demônio. Era algo de antes tudo o que conhecemos, mais antigo que o próprio Lúcifer. Termina logo, Ludovico, ele sussurrou, e se livre disso. Lutei com todas as minhas forças. Dia após dia, eu lia, sentindo o cheiro de ferro e enxofre que parecia emanar das páginas. A voz da entidade sussurrava em minha mente, prometendo, ameaçando. Minha cabeça rodava, o mundo se dissolvia ao meu redor. Até que enfim, cheguei à última página. Foi uma batalha final, um esforço sobre-humano para manter a consciência e ler aquelas palavras derradeiras. Quando terminei, fechei o livro com um estrondo que ecoou pelo templo vazio. Coloquei o livro de volta na caixa de madeira e lacrei. Naquela noite, dormi no templo mais uma vez. Meu mestre, mesmo dolorido, velou meu sono. Pela primeira vez em meses, não tive sonhos. Apenas um sono profundo, vazio e reparador. Acordei sentindo-me leve, como se um peso de séculos tivesse sido tirado de minhas costas. Agradeci meu mestre, paguei por seu trabalho e sacrifício, e fui para casa. O livro havia ficado no templo, para ser selado e enterrado. Finalmente eu estava livre. Aquele era o livro original. Disso eu tinha certeza. Não tinha autor, nenhum nome de editora, nada que os códex vendidos por aí têm. Foi uma experiência traumatizante e extremamente ruim. Um verdadeiro inferno. Prometi a mim mesmo que nunca mais tentaria ir além do que já conhecia, que minha sede estava saciada. Mas eu estava enganado.
pensava que estava livre. Infelizmente, algo daquele livro ficou em mim. Até hoje, ele está comigo. Ainda trabalho com magia, ainda atendo pessoas que buscam ajuda, mas de vez em quando, os déjà vu voltam, e com força. E aquela entidade, eu sinto, uma parte dela ficou em mim. Quando olho para o espelho, nos momentos mais inesperados, ainda a vejo. Ela está ali, sobreposta à minha imagem, e ela sorri para mim. Seja lá o que eu fiz, não soube fazer da maneira certa, e até hoje, vivo assombrado. Os pesadelos voltam. As sombras nos cantos dos olhos se mexem. Paguei o preço pelo conhecimento, mas a dívida, ao que parece, nunca termina de ser paga. Hoje, depois de tudo o que vivi, depois de carregar por tanto tempo o peso daquilo que não deveria ter sido despertado, sinto que é meu dever deixar um aviso. Não para impedir ninguém de buscar conhecimento, seria hipócrita da minha parte, pois a sede pelo oculto ainda corre em mim, mas para alertar sobre os perigos de se mergulhar de cabeça em águas cuja profundidade você não pode medir. Muitos me procuram, jovens curiosos, estudiosos solitários, pessoas que encontraram livros estranhos em sebos, heranças de família ou até mesmo em lojas esotéricas. Eles vêm com os olhos brilhando, cheios de excitação, me mostrando achados que acreditam serem tesouros. E na maioria das vezes eu vejo neles o mesmo que vi em mim, a sede cega, a pressa, a arrogância de achar que podem lidar sozinhos com o que quer que esteja naquelas páginas. Escutem o que tenho a dizer. Não é conselho, é um grito de quem ainda carrega as marcas. Um livro não é apenas papel e tinta. Há livros que são meros objetos, sim, mas há aqueles que são portais, armadilhas, prisões. Alguns foram escritos com sangue que não era do autor. Outros foram consagrados em rituais que aconteceram antes mesmo de existirmos. Há grimórios que não foram escritos por mãos humanas, e estes são os mais perigosos. Eles não ensinam magia, eles são a magia. E quando você os abre, não é você quem os lê. São eles que começam a ler você. O Codex Umbra que encontrei não tinha autor, não tinha data, não tinha selo de editora alguma. Era um livro que existia antes de existir a ideia de livros. E ele me escolheu. Ou melhor, eu me ofereci a ele, pela minha própria ignorância disfarçada de coragem. A entidade que habitava aquele códex não era um demônio comum, daqueles que podem ser controlados com sigilos e banimentos. Ela era algo anterior. Anterior ao tempo. Anterior ao Lúcifer. Anterior à própria noção de trevas como conhecemos. E quando uma coisa dessas põe os olhos em você, ela não solta mais. Nem quando o livro é fechado. Nem quando é lacrado. Nem quando você pensa que venceu. Eu sobrevivi, se é que posso chamar de sobrevivência, mas uma parte dela ficou. Até hoje ela está aqui, no canto do meu olho, no reflexo do espelho, no déjà vu que me paralisa no meio da rua. Ela sorri para mim, espera paciente, porque sabe que um dia, talvez, eu tropece novamente. Eis o que aprendi com todo esse horror. Conhecimento tem preço, e nem sempre você pode pagar parcelado. Muitas vezes o preço é cobrado de uma vez, e com juros altíssimos. Pode ser sua sanidade, pode ser sua alma, pode ser que você termine a leitura, mas algo termine com você. Livros antigos não são para principiantes, nem para intermediários, nem para a maioria dos avançados. Há conhecimento que exige preparação de décadas, exige iniciação, exige proteções que vocês nem sabem que existem. E acima de tudo, exige a presença de alguém que já esteve lá e voltou, ou que pelo menos sabe o que fazer quando as coisas dão errado. A solidão na busca é o maior dos perigos. Quando você está sozinho, não há ninguém para perceber que sua sombra se moveu primeiro. Não há ninguém para te acordar quando você começa a falar em línguas mortas durante o sono. Não há ninguém para arrancar o livro de suas mãos quando seus olhos começam a brilhar no escuro. E por último, mas não menos importante, nem todo mestre aceitará te ajudar. E quando um mestre recusa, preste atenção, não é por maldade, é porque ele sabe, como eu agora sei, que algumas coisas não podem ser desfeitas. Alguns portais, uma vez abertos, jamais se fecham completamente, e há entidades que, uma vez despertadas, não voltam a dormir. Eu tive sorte se é que ter uma entidade ancestral, sorrindo para você no espelho, pode ser chamado de sorte. Eu tive um mestre que se machucou por mim. Eu tive entidades que me alertaram. Eu terminei a leitura, mas ainda assim, paguei. E continuo pagando. Por isso eu estou aqui escrevendo esse relato, para deixar a todos um aviso. Não cometam o mesmo erro que eu, vocês podem não ter tanta sorte assim.
Não busquem esses livros sozinhos. Não achem que sua vontade é mais forte que séculos de escuridão acumulada. Não confiem em sua própria ambição. A magia não é brincadeira. O oculto não é um parque de diversões para curiosos. É um oceano profundo, e há coisas nas profundezas que não sobem à tona apenas para ver quem está boiando. E pelo amor de tudo o que é sagrado, se ouvirem o livro chamar, não atendam. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.